E eu tenho certeza que será um romper de Deus na sua vida. Tem coisas que só Deus rompendo na nossa vida, nós conseguiremos viver o plano dele. Amém? Nós temos alguns exemplos na Bíblia sobre momentos onde houve romper de Deus na vida das pessoas, e sem esse romper elas não teriam ido adiante. Uma das pessoas que é uma grande referência para nós com relação a isso é o apóstolo Paulo, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com o Senhor quando ele ia de Jerusalém a Damasco com cartas de autorização para prender e executar os cristãos que ali se reuniam naquela cidade. E no meio do caminho ele teve um encontro com o Senhor. Acho que você conhece a passagem bíblica. Ele ouviu uma voz, ele viu uma luz muito forte, caiu do cavalo. Jesus teve uma conversa rápida com ele ali, e ele foi para a casa de um homem chamado Simão, que morava lá naquela cidade, numa rua chamada Direita. E o Senhor também apareceu para Ananias, um servo fiel dele, que morava naquela cidade, e falou com Ananias a respeito de Paulo. Ele teve um diálogo com Ananias, e ele manda Ananias até a casa de Simão, que morava na rua Direita, para orar por Paulo. E Ananias teve uma conversa com Paulo, finalizaram com uma oração, e a Bíblia diz que coisas parecidas como escamas caíram dos olhos do apóstolo Paulo. Aquilo foi um romper na vida dele, não é? Ele já tinha tido aquela experiência poderosa com o Senhor, já tinha se arrependido daquela vida que ele vivia, mas se não lhe caíssem as escamas dos olhos, ele não conseguiria avançar, não é verdade? Nós precisamos, a cada tempo da nossa vida, nós precisamos que o Senhor rompa algo em nós, para que possamos avançar, amém? Então nós estamos aprendendo coisas maravilhosas, desde o início desse ano, e eu acredito de todo o meu coração, que vai ser um momento poderoso, onde o Senhor vai te liberar para que você possa andar no Espírito, né, com o Espírito Santo, num mover espiritual e também na verdade de Deus, amém? E nós teremos a alegria de ter conosco aqui o missionário Abraão, que é um homem profético na minha vida e na sua vida. Por que ele é profético na minha vida? Porque ele é meu pai na fé. E por que ele é profético na sua vida? Porque ele é seu vô na fé. Se ele é meu pai na fé, não é? Ele é... se ele é o seu pai, meu pai na fé, ele é o seu vô na fé. Então o que acontece? Esse foi o homem que Deus usou para romper coisas grandes e maravilhosas na minha vida. Se não fosse o agir de Deus na minha vida através deste homem, provavelmente eu não estaria aqui e não seria, não é, eu pastor dessa igreja. Você até poderia estar aqui, mas eu provavelmente não estaria aqui nesse lugar. Então, o missionário Abraão é um homem que tem crescido, que tem caminhado. Ele é líder hoje de uma das maiores igrejas da nossa denominação no Brasil, lá em Juiz de Fora. Meu pai na fé, ele é filho de um dos bispos da igreja, né? O apóstolo da nossa igreja hoje, ele foi discipulado e treinado pelo bispo Wilson, que é o pai biológico do missionário Abraão, né? Só para você ver a linhagem, não é? Da vida dele, e isso faz uma grande diferença. Então eu quero animar você, que você se esforce para que você esteja aqui conosco, amém? Eu tenho certeza que vai ser algo poderoso de Deus. Ele teve uma vez aqui na igreja ministrando, logo no início, logo que eu assumi a igreja aqui, nos primeiros meses de 2013, ele passou por aqui e ele pregou num domingo aqui, né? Mas ainda nós tínhamos bem poucas pessoas na igreja. Hoje já somos em um número bem maior. Alguns irmãos hoje não venceram o frio. Que bom que você venceu o frio, não é? Mas é a primeira vez que ele vem para uma conferência profética. E essas conferências proféticas não são simplesmente um evento que nós fazemos. Não.
São momentos proféticos para Deus liberar na nossa vida algo que Ele quer liberar. E eu acredito que esse próximo final de semana, essa sexta noite, sábado, tarde e noite, vai ser um momento de destravamento na vida de muitas pessoas, na vida desta congregação e deste campo, amém? Então eu quero te animar a você estar aqui, te encorajar a você estar aqui, e também te dar um conselho de pastor para ovelha: esteja aqui, se esforce, eu tenho certeza que vai valer a pena. Vou até fazer que nem aquelas propagandas que esse cara da internet: se você vir aqui e não valer a pena, no sábado à noite, você fala para mim, não valeu a pena, eu devolvo para você o dia da inscrição. Você está entendendo? Não é? Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, amém? Então esteja conosco, em nome de Jesus. Vamos então à mensagem de hoje. Hoje nós começamos, não é, a quarta e a última parte desse tema que eu tenho empregado para vocês desde o início do ano. Já são 8 meses, não é verdade? 8 meses pregando sobre o tema profético deste ano que o Senhor deu para nós, que é estabelecermos uma parceria com o Espírito Santo, sermos parceiros do Espírito Santo, não é? Nós aprendemos que para sermos parceiros do Espírito Santo, nós precisamos de no mínimo 4 coisas. Não são só essas 4, mas se você estabelecer a sua vida nessas 4 bases, eu tenho certeza que isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida. São elas: primeiro, ter o Espírito Santo. Essa é a parte mais fácil, nós já aprendemos um pouco sobre isso, não é? É muito importante nós sabermos sobre ter o Espírito Santo, porque tem pessoas que têm e pensam que não têm, e tem pessoas que não têm e pensam que têm, não é? E tem pessoas que sabem que têm, mas tem horas que ela tem dúvida se tem mesmo, não é verdade? Não é? E por que as pessoas vivem neste engano e vivem nessa dúvida? Por falta de conhecimento, não é? Então, se você ainda tem, recapitule lá tudo aquilo que falamos, está tudo gravado no nosso canal do YouTube. Você pode assistir novamente as ministrações. Aprendemos também que temos que nos render ao Espírito Santo, à vontade dEle, não é? E quando nos rendemos ao Espírito Santo, a palavra de Deus passa a ter na nossa vida o efeito da chuva, que a chuva tem sobre a terra. A chuva, ela faz a terra frutífera, e a Bíblia diz que a palavra, assim como a chuva, não volta vazia, porque está escrito que a palavra de Deus não volta vazia, assim como a chuva, quando cai na terra, cumpre o seu propósito. Mas é uma grande verdade que muitas pessoas ouvem, continuam ouvindo, e às vezes por uma vida inteira, mas a palavra não faz na vida delas o que elas têm que fazer. O apóstolo Pedro, ele fala disso. Ele diz que tem pessoas que fazem de Cristo, em vez da pedra principal da vida delas, fazem de Cristo a pedra de tropeço. E o apóstolo Pedro diz que isso acontece porque as pessoas não creem na mensagem de Deus segundo a vontade dEle para elas. Elas creem na mensagem de Deus segundo a vontade que elas mesmas têm para elas. É muito fácil nós lermos a palavra de Deus e interpretarmos ela segundo nos convém. É ou não é verdade? Não é? Segundo a nossa vontade. É aí que nós encontramos as grandes divergências que as pessoas têm por fé. As grandes divergências bíblicas que as pessoas têm não são teológicas. Elas são, na verdade, por causa das suas próprias vontades. Eu gostaria que fosse assim, eu acho que deve ser desse jeito, não é? Mas por que não pode ser assim? Não é verdade? E aí acaba, né, as pessoas, em vez daquela palavra que ela para fazer elas crescer, mudar, transformar a vida dela, a palavra de Deus é algo tão poderoso, acaba fazendo nada, não é? E os conflitos
pela própria palavra, ainda acabam afastando muitas pessoas do caminho de Deus. Essa é a grande verdade. Aprendemos também, acabamos de terminar a semana passada, que a terceira coisa que precisamos é investir em buscar intimidade com o Espírito Santo. Sim ou não? Não é? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. O nosso corpo, ele é a casa do nosso espírito e a casa do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, como igreja, passamos a ser templo do Espírito Santo. Mas não basta morar junto para ter intimidade. É ou não é verdade? Tem pessoas que moram juntos na mesma casa, mas nem se falam, nem se conversam, e às vezes são até inimigas. Não é? Nem diz aquela famosa frase, dormindo com o inimigo. Não é? O Espírito Santo nunca será seu inimigo, mas você pode, como a própria Bíblia diz, se tornar inimigo dele, não é? Então nós aprendemos como termos uma vida com ele, em buscarmos intimidade com ele, e espero que você tenha colocado em prática já isso. E hoje nós vamos começar a falar sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Repita comigo, guiados pelo Espírito Santo. Quem gostaria de ser guiado pelo Espírito Santo? Amém. Então você está no lugar certo. Deixa eu molhar o bico aqui com um cafezinho que ganhei. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos então usar como texto base para esse tema, que vamos falar provavelmente em 2 semanas. O Salmo 32, do 8 ao 9. O Salmo 32, do 8 ao 9, eu vou ler na NTLH. Salmo 32, do 8 ao 9. Diz assim, ó: o Senhor, Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Aqui, o Senhor ele diz 2 coisas muito importantes que eu quero começar a falar sobre elas hoje com você, amém? Mas é importante que você entenda que Deus, ele quer guiar a sua vida. Deus, ele quer guiar a sua vida. Quando nós começamos a tratar esse tema, eu usei uma imagem, não é, de um grande evangelista da Bíblia, que nós vemos assim histórias poderosas de ele ser guiado pelo Espírito Santo. E o nome desse homem é Filipe. Quem lembra aí do evangelista Filipe? Eu até falei na ocasião que a nossa meta esse ano é incorporar, né, profeticamente, simbolicamente, esse nome no nosso nome. Então deveria ser o César Filipe. Pastor Marquinhos deve ser o Marcos Filipe, não é? Mas não que a gente queira esse nome especificamente no nosso nome, a gente não vai mudar a nossa certidão de nascimento, nem de casamento, nem identidade, nada, mas aquilo que representa, não é, o relacionamento desse homem com o Espírito Santo, o homem que ele foi guiado pelo Espírito Santo, e aonde ele foi, coisas grandiosas, coisas maravilhosas aconteceram na vida dele e na vida de outras pessoas, não é? Filipe, ele era um dos homens que foram encarregados para cuidar da tesouraria da igreja de Jerusalém, não é? Estevão, o primeiro mártir da igreja, também foi, e Filipe foi um deles, não é? E quando houve a perseguição em Jerusalém, o Espírito Santo guiou Filipe até Samaria, e lá coisas maravilhosas começaram a acontecer na vida das pessoas de Samaria. Mas entenda uma coisa, a Bíblia é muito clara que ela diz que bem mais
bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. A Bíblia, ela enfatiza muito o que Deus fez através da vida de Filipe. E nós podemos então ver como aquelas pessoas foram agraciadas, foram bem-aventuradas, foram abençoadas por Deus através da vida de Filipe. Teve pessoas ali que tiveram a vida delas completamente transformada, não é verdade? Famílias, não é? Os próprios apóstolos, Pedro e João, foram até lá para ver o que estava acontecendo, porque o negócio estava ficando bom, e bom de verdade. Agora imagina o que o Senhor não fez na vida de Filipe. Se mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. É ou não é verdade? E Filipe, né? Confundi o nome dos cabras. E Filipe, então, ele passou um tempo ali, Deus usou ele poderosamente. E um dia, mais uma vez, o Espírito Santo direciona ele: Filipe, agora tu vai sair daqui, vai por um caminho aí. E ele foi, e andando por esse caminho, sem saber o certo, porque que o Espírito Santo tirou de Samaria, o negócio estava bom, estava tudo dando certo, muitos samaritanos virando cristão, e ele andando então pelo aquele caminho, onde não passava quase ninguém. Daqui a pouco ele havia visto uma carruagem, e pensou assim: rapaz, eu nesse caminho, essa carruagem nesse caminho, Deus me mandando para cá, não deve ser por acaso, né? Eu vou ver o que está acontecendo nessa carruagem. E ele viu ali um eunuco etíope, um alto funcionário, não é? Do reino da Etiópia, um reino rico, um reino ainda abastado naquela época, né? Quem já ouviu falar da famosa rainha de Sabá? É de lá, não é? Que foi visitar o rei Salomão, é daquela região lá da Etiópia, que hoje é Etiópia, naquele tempo já era Etiópia, né? Então, e ele olha para dentro daquela carruagem e vê esse homem lendo o livro do profeta Isaías. E ele pergunta a esse homem: você entende o que você lê? E o homem fala assim: como que eu vou entender se não tem quem me explique? Né? Em outras palavras, estou lendo de curioso. Ele se ofereceu para explicar aquela pessoa importante do reino da Etiópia, chamou ele para ter com ele na sua carruagem, e a partir dali ele começou a explicar o plano de Deus. Chegou em Jesus, falou de Jesus Cristo, contou sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Esse homem creu e decidiu ser batizado, e ele batizou. Pararam a carruagem onde tinha água, devia ter um lago, um rio. Desceram os dois, Filipe batizou o eunuco, e ele foi o primeiro homem que experimentou o teletransporte divino. Ele foi transladado e apareceu em uma outra cidade que não me lembro o nome. Foi caminhando, anunciando o evangelho até Samaria, lá estabeleceu morada, lá casou, e a Bíblia fala de 2 filhas dele que eram profetisas, e a casa de Filipe se tornou referencial para os cristãos daquela região ali. Todo mundo que passava ali, até Paulo, ia na casa do evangelista Filipe. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, não é? E hoje eu quero falar sobre isso com você. Entenda uma coisa: Deus, Ele quer guiar a sua vida. Primeira coisa que você tem que crer de todo o coração é que Deus, Ele quer guiar a sua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo não é privilégio que Deus dá a alguns, mas é um direito que Cristo conquistou para todos nós na cruz, todos nós. Hoje, infelizmente, ser guiado pelo Espírito Santo, para muitos, para ser algo que é reservado a pessoas que atingem uma alta posição na igreja. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Ser guiado pelo Espírito Santo é para todos. Não é? O Filipe era tesoureiro, que nem o Kio. O Kio para mim é muito importante, me ajuda muito na igreja. Mas tem gente que nem sabe o que ele faz. Não é verdade? Você passa por ele, para você ele é um irmão comum, como Filipe.
mas era guiado pelo Espírito Santo. Ele quer te guiar. Tudo que o Senhor faz é para que Ele possa guiar a sua vida e te direcionar ao plano que Ele tem para você. E você precisa acreditar nisso. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. Tem um mandamento de nós também não fazermos acepção de pessoas. Especificamente, a Bíblia diz, entre o rico e o pobre. Nós não podemos tratar o rico diferente do pobre. Fazer acepção de pessoas é diferente do princípio da honra. A Bíblia diz que nós devemos honrar aquele que merece a honra. Temos que dar a honra devida a cada um. Sim ou não? Então, viver o princípio da honra não é fazer acepção de pessoas, não é? Por exemplo, você sabe que um dos mandamentos mais importantes da Bíblia é honrar pai e mãe, sim ou não? Então você é obrigado a tratar o seu pai e a sua mãe melhor do que você trata qualquer pessoa. Depois de Deus, fala assim, depois de Deus, a pessoa que você deve tratar com mais deferência, fala assim, deferência, é o seu pai e a sua mãe. Essa é a grande realidade. Você está entendendo? Se seu pai e sua mãe for na sua casa, eles têm que ter um lugar de honra na sua casa. Mais do que você tem que dar honra para mim. Embora um líder religioso também mereça a sua honra. É ou não é verdade? Então, para honrar as pessoas, nós sim teremos que tratá-las de forma diferente. Esse é o princípio da honra. Agora, quando a Bíblia diz para a gente não fazer acepção de pessoas, a Bíblia está falando entre o rico e entre o pobre. Nós não podemos tratar o pobre diferente do rico e nem o rico diferente do pobre, até porque não devemos tratar as pessoas pelo que elas têm ou não têm, mas com base em de quem elas são filhos. E de quem nós somos filhos? De Deus. É ou não é verdade? O pobre é filho de Deus. O rico também é filho de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não tem um filho mais importante e nem um filho menos importante. Não. Então é uma verdade que Ele quer guiar a todos nós sem nenhuma exceção. Infelizmente, não é todos que Ele guia, porque nem todos acreditam que Ele quer guiar a todos, e nem todos se deixam ser guiados pelo Espírito Santo. Tem pessoas que elas evitam ser guiados pelo Espírito Santo. E é muito fácil a gente ver uma pessoa que está evitando ser guiada pelo Espírito Santo. Geralmente ela espelha no seu líder espiritual, no seu pastor, no seu discipulador, seu de célula, seu apacentador, o que ela faz com o Espírito Santo. Mas na verdade ela não está fazendo com a gente, ela está fazendo com o Espírito Santo. Você já viu aquela pessoa que ela tem um problema na vida dela, ela sabe que ela precisa de ajuda de Deus, mas ela não quer pedir conselho para o líder, pastora Raquel. Você já viu isso? Porque ela fala assim, mas eu já sei o que ele vai dizer, então eu não vou nem perguntar. Você já viu isso? A pessoa não quer ouvir. A pessoa, ela quer a ajuda de Deus. Quer ou não quer? Quer. Ela quer uma intervenção divina na vida dela, mas ela não quer ouvir o que ela sabe que ela precisa fazer. Ou seja, ela quer continuar fazendo aquilo que ela tem vontade de fazer. Você acha que você está resistindo a um ser humano? Ou você acha que você está resistindo ao Espírito Santo? Fala a verdade para mim. Você está resistindo a quem?
não é? Você acha que você está resistindo a uma pessoa, ou você está resistindo àquilo que o próprio Senhor já pré-estabeleceu, desde antes da fundação dos tempos, e registrou nas Escrituras Sagradas como direção e orientação para a gente. O que você acha? Você não está resistindo ao ser humano. É óbvio que é muito mais fácil, é óbvio que é muito mais confortável, é óbvio que é muito melhor para a nossa razão e para o nosso ego, nós colocarmos isso na conta de uma pessoa, é ou não é verdade? Sim, porque as pessoas são falhas, porque as pessoas erram, as pessoas nem sempre têm razão, por melhor que alguém seja, nem sempre ela está certa, é ou não é verdade? E com base nisso que é uma grande verdade, nós então, quando colocamos a responsabilidade de uma pessoa, então nós conseguimos questionar, nós conseguimos, mas ele pode estar errado, não pode, não é verdade, não é? Mas a maioria desses casos não é o exercício daquilo que a Bíblia nos ensina, examinar em todas as coisas, reter o que é bom, mas sim, a pessoa está evitando viver a verdade, não é? Mas, entenda, o Espírito Santo, ele quer guiar a sua vida. Olha o que diz lá em Provérbios 3,6 na NVT, Provérbios 3,6 na NVT, fala assim, busque a vontade dele, dele quem? De Deus, em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então, aqui está dizendo que em tudo que a gente quer fazer, a gente tem que buscar a vontade de Deus. Essa é uma grande realidade. E se a gente, em tudo que a gente quer fazer, buscar a vontade de Deus, tiver um compromisso com a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. E por que Ele pede isso? Por que Ele pede isso? Porque Ele quer nos ajudar, Ele quer nos direcionar. Não é verdade? Eu tenho 2 filhas, uma já é adolescente, ou pré-adolescente, adolescente, né? 13 anos já é adolescente, né? É isso aí? E eu falo para elas, filha, tu pode contar com o papai sempre. Filha, que tu precisar, pede para o papai, fala com o papai, eu posso te ajudar, eu posso te dar conselho, né? Toda hora eu pergunto para ela, meu filho, tu está bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Você está me entendendo? Não é? Às vezes ela fala que está bem, mas está com uma cara estranha, pergunto, tem certeza? Já falei que estou bem, pai, né? Por quê? Porque nós queremos intervir, é ou não é verdade? Quem é pai e mãe aí? Nós queremos intervir, sim ou não? E por que nós queremos intervir? Porque nós conhecemos o nosso amor por eles, e nós sabemos que queremos o melhor para eles, não é verdade? Sim ou não? Mas às vezes as pessoas, elas não querem, elas querem tomar decisões por si próprias, elas querem fazer a vontade delas, e elas falam assim, mas se eu me der mal, o problema é, que bom que fosse só seu, porque não é verdade, né? A nossa vida, ela afeta direta e indiretamente a vida de muitas pessoas. Essa é uma grande realidade. Ontem tivemos a honra de participar da celebração dos 15 anos da MIM. Aí eu fui convidado para falar lá pelo pai dela, o Kio, né? E uma hora eu falei lá que a vida da gente não se limita a gente, não é verdade? Não. A sua vida não é só você.
Não. Até porque a nossa vida não se limita a uma pessoa só. Primeiro, porque você não brotou nessa terra. Quem é que nasceu do broto? Não, você nasceu. E você não nasceu de uma pessoa. Você nasceu de duas pessoas, não é verdade? E essas duas pessoas foram geradas por 4 pessoas. E essas 4 por 8. Você está entendendo? Não é? Então, a nossa vida não se limita a nós mesmos. A nossa vida, ela não é só a nossa existência, mas é também a vida daqueles que se relacionam com a gente. Nós somos como um corpo, o Senhor diz. E como uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Isso é uma grande realidade. Então o Senhor, Ele quer te guiar. E Ele quer que você busque a vontade dEle em tudo que você fizer. E se você fazer isso, não é? Ele vai te mostrar o caminho certo. Ele vai te mostrar. Ele tem prazer. Por exemplo, quem aqui quer ter um casamento feliz? Todo mundo casa, todo mundo que casa, porque todo mundo que casa, quem casou aqui para ser infeliz? Você, rapaz, eu estou feliz para caramba, estou com uma falta de infelicidade, vou casar só para ver se eu arrumo a infelicidade na minha vida. Ninguém faz isso, não é verdade? Todo mundo casa para ser feliz, não é? Mas, por que as pessoas encontram a infelicidade? Porque elas querem ser felizes do jeito delas. Então, em vez de você falar assim para o Senhor, Senhor, eu queria tanto isso, e isso, e isso, e isso para ser feliz. Por que o Senhor não me dá? Por que o Senhor não provê na minha vida? O que custa o Senhor me dar? O Senhor é dono do todo ouro, da prata, o Senhor é dono das estrelas, não é verdade? De tudo mais. O que custa o Senhor me dar? Porque se eu tiver isso, eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Senhor, é tudo que eu preciso. Ah, se eu tivesse. Não é? Ele diz para a gente fazer diferente. Ele fala assim, Senhor, eu quero ser feliz. E eu sei que o Senhor me fez para ser feliz. E eu também sei que o Senhor tem um plano para mim ser feliz. Senhor, me mostra qual é, para mim seguir. Mesmo que eu não concorde muito com esse plano agora, mesmo que não se encaixe exatamente no que eu queria, mas Senhor, não importa o que eu quero, eu sei que o meu coração é enganoso, o que eu quero é o que o Senhor quer para mim, porque eu sei que o Senhor tem o caminho para mim ser feliz. A gente deve orar assim, não é verdade? Não é? Então, se você não sabe orar, não sabe fazer oração para ser feliz, acabei de te ensinar. É só orar, mais ou menos assim. Você está entendendo? Não é? Então, o Senhor te mostra um caminho certo para todas as coisas. Não é fácil. Para entrar nesse caminho, você tem que passar por uma porta estreita. E ele ainda é um caminho difícil. Não é? O pessoal pergunta, pastor, por que Jesus disse que o jugo é suave e o fardo é leve? Porque a porta é estreita e o caminho é difícil. Então não pode carregar muita coisa, né? Agora, você já parou para pensar como seria isso na sua vida? Como seria de fato ser guiado pelo Espírito Santo, que é onisciente, onipotente e onipresente? Você já imaginou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Quando a Bíblia diz que se nós buscarmos Ele em oração de todo o nosso coração, e Ele diz que Ele vai ser achado de nós, e que Ele mudará a nossa sorte. A questão ali não é uma sorte mística,
não são boas energias. Não, é porque Ele vai te conduzir num caminho e Ele sabe o que vai acontecer amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no mês que vem, no ano que vem, na década que vem. Você está me entendendo? Ele sabe, então Ele vai te conduzir. Se você crer que Ele quer guiar a sua vida, e se você se deixar ser guiado por Ele, meu irmão, só vai dar errado na sua vida, e nem é errado, não é? Você conhece aquele ditado que tem males que vêm para bem? São esses males que virão sobre a sua vida, outros não. Que males são esses? Né? Não são males que vão destruir a sua vida, são males que vão te ajudar. Coisas que vão tratar o seu caráter, que vão te ensinar lições importantíssimas para o seu futuro. Então Deus, vendo o que vai acontecer daqui a 3 semanas, Ele olha para você e pensa assim: olha, o Diego não está preparado para isso, eu tenho que ensinar algo para ele. E você sabe que os melhores professores da raça humana são os problemas, são as dificuldades e até algumas derrotas, não é verdade? Claro, vitória não ensina ninguém a nada. Mas as derrotas, os problemas, as dificuldades trazem preciosos ensinamentos. Quando o Senhor quiser te ensinar, Ele vai deixar um mal que vem para bem chegar até a sua vida. E quando você tiver aprendido, Ele te dá uma vitória. Mas aí você continua, aí Ele deixa aquele mal que vem para bem vir de novo, para te ensinar outra coisa. Não o mesmo mal, um outro mal que vem para bem. Aí você aprende, aí Ele te dá uma vitória. Não é verdade? Que graça teria a gente contar um testemunho? Imagina eu chegar aqui hoje para você, 20 anos de crente, e falar assim: meus irmãos, eu converti há 20 anos atrás, nunca tive um problema, tudo deu certo, nada do que eu fiz de errado na minha vida é uma maravilha. Vocês iam ficar oprimidos? Não é verdade? Não é? Que isso não existe. O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele fala assim: ó, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele passou por um problema, mas ele foi um homem vitorioso. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Amém? Então a sua sorte vai mudar por causa disso, porque Ele sabe o que vai acontecer, você não sabe, ninguém sabe, nem eu sei. Tem coisas que não adianta nem perguntar para mim, você tem que perguntar para o Senhor, mas você tem que aprender a ser guiado por Ele. Imagina só então, quantas coisas maravilhosas vão começar a acontecer na sua vida. Não quer dizer que não vai ter problema, não quer dizer que você não vai passar aprovação. Até o ouro é provado pelo fogo. Quanto mais a nossa fé, que vale muito mais do que o ouro, é claro que você vai passar por dificuldades, não é? Nós não estamos ainda no paraíso, mas as coisas vão dar certo. Aí você vai viver aquela palavra que diz que tudo, e tudo colabora para o bem. Tudo vai colaborar para o seu bem. Tudo vai te fazer avançar, tudo vai te fazer crescer. As coisas agradáveis e as coisas desagradáveis. Amém? Agora vamos pensar aqui algo muito importante. Como que Deus nos guia? Isso é muito importante nós aprendermos hoje. Eu quero falar hoje, primeiro, quero falar sobre 2 pontos com você. E o primeiro é como Deus nos guia. Repite assim comigo: como Deus quer me guiar. Irmãos, Deus não impõe a vontade dele a ninguém. Deus não impõe. Pensa numa pessoa que respeita
e até defende o seu direito de não concordar com ele. Esse é Deus. Esse é Deus. Deus, Ele respeita e Ele defende o seu direito até de você discordar dele. Quando nós vemos lá em João 1,12, que diz assim, que porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o poder ou o direito, não é? Tem algumas que traduz direito, outras poder, de se tornarem, de fazer o quê? Se tornarem filhos de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Quem aqui tem o direito, se quiser, a partir de hoje, se tornar um advogado? Quem tem? Quem tem aqui? Todos nós temos. Ela também, todo mundo tem. Por quê? Tem alguma lei que proíbe você de fazer um vestibular para fazer faculdade de Direito? Tem alguma faculdade por aí? Alguma universidade? Não, não tem. Então você tem um direito. A nossa Constituição, ela te garante esse direito. Mas agora, você se tornar um advogado é outra coisa. É ou não é verdade? Por que muitos não exercem o direito? Uns porque não querem fazer outra coisa. Mas digamos que você queira. Eu conheço muitas pessoas que querem ser advogados, mas não terminaram nem o ensino médio ainda. E não porque são novos, é porque resolveram empurrar a vida com a barriga. E acredita em mim, não precisa ser barrigudo para empurrar a vida com a barriga. Tem gente que é o risco e o cheiro e ainda consegue empurrar a vida com a barriga. Não é? Exercer um direito custa caro. E nesse caso, essa palavra ali, direito, é o grego exousia, e ela representa um poder, uma liberdade para você decidir o que você quer ser nessa vida. Ele te dá o direito, ele morreu na cruz para nos dar um direito que havíamos perdido. Eu morri para te dar o direito. E se você me aceitar, além de te dar o direito, eu vou te dar a condição de você decidir ser ou não. Você está me entendendo? Então, entenda, o Senhor jamais vai impor a vontade dEle sobre ninguém. Tem gente que fala assim, pastor, se Deus quiser vai acontecer independente de qualquer coisa. Rapaz, você deve ter lido isso no livro das heresias, capítulo 6, versículo 66. Só pode ser. Primeiro que esse livro não existe. E se não existe o livro, não existe o capítulo. E também não existe o versículo. Porque tem pessoas que acreditam assim, o que Deus quer para mim é inevitável. Meu irmão, isso contraria tudo o que Deus já falou em todos os tempos. E tudo que Ele já faz por milhares de anos sobre a face da terra. Se Deus quiser, uma hora vai acontecer. Não é isso que Ele diz ali. Ele está dizendo, gente, eu morri para dar para vocês um direito. Eu morri para dar para vocês essa condição. Mas vocês podem exercer esse direito, se tornar filho de Deus. Podia até colocar uma vírgula ali, ou não. O apóstolo Paulo, ele dá um alerta poderoso para a gente. Ele fala assim, olha, se o Filho de Deus vos libertou, vocês são verdadeiramente... Ele está falando dessa liberdade aqui, do direito. Porque direito é uma liberdade, sim ou não? Ter direitos é liberdade, não ter direitos é escravidão. Você está me entendendo? Ter direitos é liberdade, não ter direito é escravidão. Eles viviam no império das trevas. Quem entende um pouco aí de governança e política? No império, alguém tem direito? Não!
Mas num reino, dependendo do reino, tem. Não é verdade? O império, geralmente, ele é liderado por um tirano. Num sistema totalitarista, o cara manda e ninguém tem direito nenhum. Acabou. Não é? O reino de Deus não é assim. Agora você tem que usar essa liberdade. Ele fala assim, mas não usem essa liberdade para se tornarem escravos de novo. Infelizmente, a vontade e o plano de Deus não é algo fatalístico ou inevitável. Quisera fosse, mas não é. Ele não obriga, ele não te impõe. Na verdade, o Senhor, ele espera que nós queiramos praticar a vontade dele em detrimento da nossa vontade. Ele espera que a gente queira tanto a vontade dele, que nós estejamos dispostos a negar a nossa própria vontade para viver a vontade dele. É isso que ele quer. E ele não obriga ninguém. É por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim não pode ser meu seguidor, senão negar a si mesmo dia após dia e também tomar a sua cruz. Porque ele tem uma vontade para a gente, ele tem uma vontade para mim, ele tem uma vontade para você. Ele não vai te empurrar água lá abaixo. A vontade de Deus não é o seu destino marcado na eternidade. A vontade de Deus é um destino possível que Ele preparou para você na eternidade. É possível porque Ele não te obriga. É possível porque Ele não usurpa o seu livre arbítrio. Olha o que diz Deuteronômio, olha só como essas crenças que a gente tem são estranhas. Depois que Ele fez aliança com o povo, e o povo entra na terra prometida, Ele leva o povo até o monte Gerizim e o monte... Quem me ajuda aí? Tem outro monte lá. O monte da bênção, o monte da maldição, me esqueci agora. Agora me fugiu o nome do monte. É 2 montes. O Gerizim é o da bênção, e o outro lá que eu me esqueci o nome da maldição, mas que eu gosto mais da bênção que da maldição. Então eu gravei o nome do monte da bênção. E Ele colocou os profetas, e aqueles que estavam no monte Gerizim citavam as maldições, e aqueles que estavam no outro monte, que eu não me lembro o nome agora, o Gerizim citava as bênçãos, e no outro monte citavam as maldições. E Moisés, ele citava a lei, e quando ele citava a lei, se obedecessem, vinham as bênçãos que eram citadas do monte Gerizim, e se desobedecessem, viriam as maldições, que também eram citadas nesse outro monte, que eu não me lembro o nome agora dele. Se você me lembrar aí, me ajuda, por favor. Entendeu? Não é? Eu tenho 2 coisas escassas na minha mente: cabelo, na minha cabeça, cabelo e memória. Monte Ebal. Ai, obrigado, irmã. Monte Gerizim, Monte Ebal. Não é? Então, aí no final, Moisés fala assim: ei, hoje Deus coloca diante de vocês a vida e a morte, a bênção Monte Gerizim e a maldição Monte Ebal. E Ele ainda dá um conselho: escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam. Então, meu filho, o destino até está marcado, mas não está traçado na eternidade. Quem traça é você, através das suas escolhas. Você está me entendendo? Isso é muito importante você discernir. Presta atenção. O Senhor não quer, fala assim, não quer nos guiar como se guia um cavalo ou uma mula. Como seguir um cavalo e uma mula?
Como se guia? Quem aqui já andou de cavalo ou já andou de mula? Não é? Você sabe que às vezes ele quer para um lado, você puxa, você puxa, ele tem que ir, sim ou não? Você está guiando ele contra a vontade dele. O Senhor, Ele não quer nos guiar assim, porque Ele não tem cavalo nem mula, Ele tem filhos. Vamos voltar para o texto que lemos no início hoje aqui. Olha o que ele fala no Salmo 32, 8 e 9. O Senhor, Deus me disse: eu lhes ensinarei o caminho por onde vocês devem ir. Eu vou guiá-los e orientá-los. Olha o que ele diz no 9. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer obedecer a Deus por amor, de livre e espontânea vontade? Ou você quer que Deus coloque um cabresto na sua vida, como a gente tem que fazer com um cavalo ou com uma mula, para que eles obedeçam? O que você quer? Agora deixa eu perguntar para você. Digamos que você pense assim: não, pastor, eu sei que eu sou muito infeliz, sou muito burro mesmo, meu Deus do céu, só faço coisa errada nessa vida, eu já tive vontade de renunciar ao meu livre-arbítrio. Quem quer ter vontade de renunciar ao livre-arbítrio? Impossível. Isso é uma dádiva irrevogável, não é? Você pode renunciar à vida, mas não ao livre-arbítrio, para você ter uma ideia, não é? Você pode até renunciar à vida, mas até para isso você vai ter que usar o livre-arbítrio, não é? Até para isso você vai ter que decidir. Não é verdade? Não é? Ninguém se mata por acaso. Morrer por acaso, o pessoal morre, mas se matar não. O Senhor, Ele não vai te guiar por cabresto. Não vai. Simplesmente não vai te guiar. Ele diz para a gente, olha o que ele diz assim, ó. Ele diz: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Mas não como uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula que precisa de cabresto. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, eu só faço se Deus descer aqui e falar comigo agora. Se Deus não aparecer para mim, se o anjo não faço. E tem gente que acha que essa atitude é uma pessoa espiritual. De um cavalo espiritual, sim. De uma mula espiritual, sim. Mas de um filho de Deus, não. São pessoas teimosas. São pessoas orgulhosas. Coloque para mim o versículo 10 aí do Salmo 32. Olha o que ele continua dizendo. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Coloca na Almeida Revitalizada aí. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Quem gosta de dar uma curtida aí? É só curtir, filho. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então nós, irmãos, nós nos tornamos altivos. Você está me entendendo? Nos tornamos altivos. Sinceramente, né? Você sabe que tudo funciona no reino de Deus com decência e ordem, sim ou não? E essa ordem não é só uma questão de organização. Essa ordem também existe uma questão de hierarquia. Fala assim, hierarquia. Você acredita que sem hierarquia existe ordem? Não! Onde não tem hierarquia, não tem ordem. Não é? Imagina só, o pastor Marquinhos é um pastor auxiliar aqui na igreja. Depois de mim e da minha esposa, ele é o meu pastor auxiliar aqui. Não é? Aí, digamos um dia que eu não estou aqui, eu falo para o pastor Marquinhos: pastor Marquinhos, vai lá e fala tal coisa para o Ilquil, que é o tesoureiro da igreja, que resolve as coisas financeiras da igreja. Aí o pastor Marquinhos vai falar para o Ilquil, e o Ilquil fala assim: não, só se o missionário vir aqui agora falar comigo. Você acha que eu vou entender isso como fidelidade ou como rebeldia? Você acha que eu vou entender isso como?
Eu vou ligar assim, porque o Kio, tu bateu cabeça ontem no aniversário da minha? É demônio? Porque não tem lógica. Não é verdade? Imagina você na sua casa lá, né? Você combina com a sua esposa educação de filho, aí sua esposa vai lá e fala com o seu filho, ele fala assim, só se meu pai vir falar comigo. Entendeu? Rapaz, se a Lara faz isso, ela não vai ouvir minha voz, ela vai ouvir o estalo do meu chinelo. Você acha que eu vou ensinar minha filha a desobedecer, a desonrar a mãe dela, para ela ser uma infeliz nessa terra? Você acha que eu vou dizer, olha como minha filha me ama, só obedece eu mesmo, né? Se uma pessoa, ela é vaidosa, ela é orgulhosa, ela vai se sentir bem com essas coisas. Deus não é vaidoso, Deus não é orgulhoso. A Bíblia diz em Romanos 8 ou 12, se não me engano, que quem desobedece uma autoridade que ele estabeleceu, não está desobedecendo ao ser humano. Está desobedecendo quem? A Deus. É óbvio, vamos fazer um parênteses aqui, é óbvio que você jamais deve obedecer a alguém cegamente. Jamais. Jamais. A Bíblia diz para a gente examinar todas as coisas e reter o que é bom. Amém? Então, Deus não quer que você seja como uma mula. Tem pessoas que são assim, não, só se Deus falar diretamente comigo, só se Deus não sei o quê, só se Deus não sei o quê. Meu irmão, o que é isso? Olha o que diz lá em Tiago 4, 13 ao 17. Fala assim, ó. Agora escutem. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Ele está falando aqui para pessoas que fazem seus planos sem considerar que quem tem que nos guiar é o Senhor, amém? Fazer plano não é errado, a Bíblia diz para a gente fazer plano, mas não podemos desconsiderar o Senhor nos nossos planos. No 14 ele fala assim, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. E aqui ele está falando, esse bem aqui especificamente, ele está falando sobre o bem de buscar a vontade de Deus para a sua vida. Porque não buscar a vontade de Deus, imagina, vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina o Kio, hoje ele resolve tomar as decisões da vida dele sem buscar a vontade de Deus. Quem acha que ele vai se dar mal? Mas só ele vai se dar mal? Não, a Evané vai se dar mal, a mim vai se dar mal, né? O Igor vai se dar mal, o Dudu vai se dar mal, eu vou me dar mal, você vai se dar mal também. Quem vai ficar triste se der mal o quê? Aí, ó, você está me entendendo? Isso é fazer o mal. Ei, tomar uma má decisão é fazer o mal. Tomar uma decisão que contraria a vontade de Deus é fazer o mal. E um mal terrível. Isso é uma grande realidade. Então nós não podemos ser orgulhosos. Então, meus irmãos, Deus ele quer guiar a sua vida. Se você decidir deixar Ele guiar a sua vida, isso vai ser algo maravilhoso. Fala assim, maravilhoso. Mas Ele não quer te guiar como se guia um cavalo ou uma mula. Ele não quer que você seja uma pessoa obstinada. Ele não quer que você tenha esse pensamento, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser, vai acontecer. Não, isso não é verdade. Se Deus quisesse que eu fizesse, Ele já tinha colocado algo no meu coração. Seu coração é enganoso. Não é verdade? Não é? Segunda coisa que eu quero falar para você hoje. Tem mais café aí, Fábio? Então, a primeira coisa que eu falei
é como Deus os guia. Segunda coisa que eu quero falar para você hoje: Deus nos dirige por meio da sua palavra. Fala assim: Deus me dirige por meio da sua palavra. Quem conhece aquele ditado que quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito? Não é nem ditado, é a palavra bíblica. Quem conhece o versículo bíblico? Quem é fiel no pouco, é lá na palavra dos talentos, não é verdade? Ele dá para cada pessoa dá um tanto de talento diferente, uns multiplica, e tem um lá que enterra o talento, não faz nada com o talento. Deus deu pouco para ele, ele foi infiel no pouco, e ele perdeu tudo o que tinha. E ele fala: quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Para você conseguir chegar no nível de ter um direcionamento personalizado pelo Espírito Santo, e isso é o nível que o Senhor quer que a gente chegue. Ele quer que cada um de nós tenha um direcionamento personalizado. O Espírito Santo, ele quer ser o nosso guia pessoal a nível de relacionamento. Primeiro, nós precisamos deixar Deus nos dirigir por aquilo que Ele já falou. Deus só vai falar coisas novas para você se você obedecer aquilo que Ele já falou. Se você fizer um estudo básico, não precisa ser nem muito profundo não, nas Escrituras Sagradas, você vai ver Deus dando respostas estranhas para pessoas que buscavam o seu direcionamento através dos profetas. Para muitos Deus fala assim: olha, por que vocês estão me perguntando o que fazer? Se aquilo que vocês já sabem, vocês ainda não fazem. Vocês vão ver que de geração em geração, essa resposta de Deus se repete muitas vezes para o seu povo, em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Pessoas que na verdade chegam até Deus, querendo saber a vontade de Deus, mas Deus não fala, Deus se recusa a responder, porque aquilo que eles já sabem, eles ainda não decidiram colocar em prática. E aí que vem o desânimo de muita gente, que elas falam assim: eu vou lá falar com o pastor, e eu já sei o que ele vai dizer. Por que você já sabe? Porque você já ouviu, você já concordou, já está sabendo, e ainda não colocou em prática. E você já sabe que ele não vai dizer nada novo. Até porque quem não faz o que der fazer vai ganhar nova instrução? Não. Olha o que diz lá no Salmo 119, 105. Diz assim: a tua palavra, ela é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Então, para você ser direcionado pelo Espírito Santo, primeiro, você tem que decidir ser direcionado pela palavra de Deus, mas não segundo a sua vontade para você mesmo, que nem vimos o alerta do apóstolo Pedro, mas segundo a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A palavra, nós somos o povo do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus é que nos guia nesse caminho. Ela mostra aonde no caminho nós estamos, porque ela diz: a palavra é lâmpada para os meus, ilumina onde eu estou, e também ela é luz para o meu, ilumina a direção que eu devo ir. Então nós temos que ler a Bíblia. Olha aqui para mim, quantas coisas você já sabe que você tem que fazer.
Você está espiritualmente careca de saber, mas ainda não colocou em prática. E às vezes são coisas simples. Aí você está buscando uma revelação, uma direção grandiosa de Deus. Filho, se você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Se você não comer do maná, que está ali, ao alcance de todos, você não vai receber o maná escondido. Se você não conseguir ser fiel àquilo que você vê, como é que você vai ser fiel àquilo que você não vê? Olha o que está escrito em Tiago 1,25, eu vou ler na tradução O Livro. Eu acho que aí não tem. É uma tradução bíblica chamada O Livro. Eu gostei muito como que eles traduziram esse texto aqui. Pode botar aí em qualquer outro texto, pode ser aí mesmo. Nem NTLH fala assim, ó, o Evangelho, falando da lei, da boa notícia, é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Olha como diz na tradução O Livro da Bíblia, fala assim, ó, aquele, porém, que presta uma atenção cuidadosa à lei perfeita de Deus, que nos torna livres, não sendo ouvinte que facilmente esquece, mas que cumpre o que ela lhe diz, esse tal terá a bênção de Deus em tudo. Esse tal está escolhendo o que é proferido no Monte Gerizim e não o que é proferido no Monte Ebal. Esse tal escolheu vida e não morte. Esse tal escolheu bênção e não maldição. Deus não vai te conduzir aos trancos e barrancos para a vontade dEle. Ele espera que de todo o coração você deseje obedecê-lo. E que Ele deseja que você tenha um desejo tão grande, que você inclusive esteja disposto a negar as suas próprias vontades. Agora, para a gente encerrar hoje, eu quero falar para você, dentro desse segundo ponto aqui, sobre o conflito antes da paz. Fala assim, o conflito antes da paz. Quem acredita aqui que é impossível ter paz sem antes ter um conflito? Quem acredita aqui? Você precisa acreditar. Vamos dar um exemplo? Não é? Deixa eu pensar quem vai casar aí. Ó, vamos dar um exemplo. O Elvis, ele quer casar com a Emily. Que Elvis? Um dia, não agora, ele vai pedir ele em casamento. Você acha que o Elvis, eu chamo ele assim, carinhosamente, Caquinho Lindo. Você acha que o Caquinho Lindo quer casar com a Emily e ele quer paz? Sim ou não? Quem acha que ele quer paz? Eu tenho certeza que ele quer paz. Ele quer assim, ter uma casa todo dia bonitinha, organizada, comida feita. Ele quer ter a Emily todo dia sorridente. E a Emily também vai casar com ele. Mas eu tenho certeza, eu conheço a Emily. Emily é minha filha na fé. Eu amo essa moça. Eu tenho certeza que ela tem um sonho de poder realizar no casamento dela tudo que ela não viveu até hoje, na casa da mãe, na casa dos avós. Ela quer ter paz, ser feliz, né, filha? Não é verdade? Mas deixa eu perguntar uma coisa, quem é casado aí? Essa paz vai vir de graça para eles? Não. E olha aqui para mim, não é? Presta atenção. Gente, será que eles terão poucos conflitos para poder chegar nessa paz ou terão muitos? Muitos. Por quê? Porque olha aqui, a paz tem um preço. Fala assim, a paz tem um preço. E esse preço é o conflito. Ninguém
que não sabe encarar os conflitos, que não sabe se portar diante dos conflitos, que não sabem lutar nos conflitos, e não é lutar de qualquer jeito. O apóstolo Paulo diz que não basta combater, tem que combater o bom combate. Todo conflito exige um combate. Você pode combater o mau combate. Através daquele conflito você vai destruir em vez de construir. Mas você pode combater o combate do jeito certo. Sim ou não? Você pode encarar o conflito segundo os padrões, segundo os princípios de Deus. E depois de lutar até o fim, a Bíblia diz, colocar a armadura do cristão. Depois de você resolver os conflitos, quanto mais conflito você resolve, você supera, mais paz você vai ter. Pastor, eu sou casado há tantos anos, eu ainda não tenho paz. É porque você não tem encarado os conflitos da sua vida do jeito certo. Você tem combatido o mau combate. Você tem combatido o combate do jeito errado, da sua maneira, com base no seu temperamento, com base na sua cultura. Meu irmão, eu sou gaúcho. Gaúcho, ele tem uma tendência a combater o mau combate. Gaúcho, qualquer coisa é grosseria, é a patada. Você está me entendendo? Não é? Pergunta para minha esposa quantas vezes ela pensou em me dar uma ferradura de presente. Nenhuma, nem duas. Você está me entendendo? Então nós temos essa tendência. Quantas coisas eu já resolvi os meus conflitos a partir do ponto de vista de um colérico, que é o meu temperamento, a partir do ponto de vista de um gaúcho, que é a minha naturalidade. Aí quando eu comecei a resolver do jeito que o Pai me diz, eu tenho conquistado a paz? É ou não é verdade? Mas por que eu estou falando isso para você? Que eu quero desmistificar aqui uma crença incompleta que muita gente tem. Porque o conflito vem antes da paz. E só conquistaremos a paz se vencermos o conflito do jeito certo. Olha o que diz lá em Colossenses 3:15, na Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ó. Isso aqui é maravilhoso. Diz assim, ó. Seja a paz, fala assim, a paz. O que antecede a paz? O conflito. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Resumindo assim, ó, eu vou parafrasear. Olha, o Senhor chamou vocês para a paz. E essa paz, ela tem que ser o árbitro do seu coração. O que é o árbitro? Aquele que decide o que é certo e o que é. Vai chegar um tempo na sua vida que quando você pensar fazer algo, você vai sentir uma paz. E isso quer dizer que Deus está dizendo, vá lá e faça. Mas às vezes você vai pensar fazer uma coisa, você vai sentir uma coisa esquisita assim. E você pensa, aí paz. Então estou sem paz, então é sinal que eu não tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que dizer não para isso. Mas não começa assim. Antes de você chegar nessa condição, você tem que passar por muitos conflitos. Que conflitos? O conflito que a palavra de Deus vai gerar dentro de você. Dentro de você. Você vai ler a palavra. Você vai estar ouvindo uma pregação aqui, ou no YouTube, sei lá onde. Aquilo é a verdade. Mas quando aquilo entra dentro de você, fala assim, eu não dou conta não. Não pode ser assim. Isso era antes, agora é diferente. E você vai começar a brigar com a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que no início da nossa caminhada com o Senhor, esse início às vezes leva alguns anos, viu? Você vai passar por tempos de negação, tempos de sofrimento comparado à cruz.
como ter paz assim, filho. Não. Até que você se rende completamente. Até que esse confronto com a palavra de Deus, ele vai te vencendo. Ele vai te vencendo. Sabe, você vai tendo experiência com Deus ali, experiência com Deus aqui. E como está escrito, vai chegar um tempo na vida de vocês, que vocês por vocês mesmos vão saber que Deus é bom. Pela experiência de vida. Porque você obedece ali e dá certo, desobedece ali e dá errado. Aí você entra em conflito, fica chateado. E da próxima vez eu vou fazer direito. E você vai caminhando. E você vai tendo as suas experiências. Você vai vencendo esses conflitos. Você vai combatendo esse bom combate. Até o ponto que você supera isso. A partir daí, fala assim, a partir daí é que a paz de Cristo se torna o arbítrio no seu coração. Talvez você ainda não está no tempo da paz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre que a gente cresce um pouco, Deus traz novas revelações, que para que aquilo seja a paz como arbítrio de Deus em nós, nós temos que vencer um conflito. Talvez em alguns aspectos da sua vida, você já pode estar tendo a paz como arbítrio do seu coração. Mas talvez em outros, você ainda está tendo o conflito de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E esse conflito é o conflito que você tem que superar para deixar Deus te guiar através do que já está escrito. Não é algo novo, não. É algo que já foi escrito há pelo menos 2000 anos atrás. Que ele já disse. Não faça isso, faça isso. Não reaja assim, reaja assim. Não fale desse jeito, fale assim. Não dê esse tipo de resposta, dê essa resposta. Não pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Não se vingue. Eu sou o seu vingador. É ou não é verdade? Pensa, meu irmão. Irmãos, olha aqui para vocês. No meu início de conversão, eu passei uma luta na minha vida. Porque culturalmente, para quem vem da onde eu vim, meu irmão, levar desaforo para casa é algo muito ruim. É muito, para cultura nenhuma é bom. Mas para a cultura de onde eu venho, do Rio Grande do Sul, cara, a gente tem aquele ditado, a gente dá um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Como isso para mim foi difícil, não me vingar, não revidar e acreditar que Ele seria o meu vingador. Só que às vezes para eu me vingar, eu ia lá e fazia mal para a pessoa. Você acredita que Deus às vezes para vingar a gente vai lá e faz bem para aquela pessoa? Pois é. Ô Jesus, mas que vingança é essa? Pensei que o Senhor desceu um anjo com espada flamejante, cortar a cabeça deles tudo. Pois é. Mas no final das contas houve restauração. Você está entendendo? Então você tem que vencer esse conflito. E para vencer esse conflito, você tem que lutar do jeito certo. E quando você passar essa fase, que é a fase de você se render à palavra de Deus, aí você vai chegar na fase que eu vou falar domingo que vem, que é quando o Espírito Santo passa a ser o seu guia pessoal. Não só pelo que você lê e pelo que você sabe, mas de uma forma especial, de uma forma interativa. Aí sim, a paz será o arbítrio dele no seu coração,
porque foi para essa paz que Ele chamou eu e que Ele chamou você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Feche os seus olhos. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós queremos viver esse tempo onde a Tua paz será o arbítrio do nosso coração. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, Espírito Santo. Não queremos ser como a mula ou como o cavalo que precisa de um cabresto. Não, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que acreditamos ou falamos uma mentira da fé, onde nós acreditávamos que se fosse a Tua vontade ia acontecer de qualquer jeito, que o Senhor não levaria aos trancos e barrancos. Nós acreditamos nisso e talvez até ensinamos isso para outra pessoa. Muitas vezes falamos isso até com palavras de conforto. O Senhor nos perdoa, Pai, porque isso não é verdade. O Senhor não usurpa o nosso livre-arbítrio. O Senhor não quer nos guiar como se guia um cavalo ou uma mula. O Senhor quer nos guiar como se guia filhos obedientes, que têm prazer na Tua palavra. Senhor, nós queremos que a Tua palavra, ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Porque não adianta buscarmos algo a mais no Senhor, se aquilo que já nos foi dito, se aquilo que já nos foi revelado, se aquilo que nós já sabemos, nós ainda não colocamos em prática. Oh, Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Porque sem Ti nada somos. Nós não conhecemos o amanhã. E não há quem possa contar isso para a gente, porque somente o Senhor conhece. E sabemos que o Senhor quer mudar a nossa sorte, nos dirigindo e nos preparando para aquilo que o Senhor sabe que acontecerá amanhã, na outra semana, no outro mês, no outro ano. Nós não precisamos saber o que vai acontecer. Nós só precisamos confiar na Tua palavra, Senhor. Que ela é a luz que ilumina o nosso caminho. E é a lâmpada que mostra onde estamos e como estamos. Oh, Espírito Santo, eu quero te dar uma oportunidade de você fazer uma oração ao Senhor agora. Enquanto toca essa canção, ore a Ele. E diga para Ele se você quer ser ou não direcionado por Ele. Se arrependa de palavras como essas que falamos aqui hoje. Só se Deus aparecer aqui eu faço. Não seja obstinado. Não seja uma pessoa de índole dura, de coração perverso. Seja uma pessoa humilde nas mãos do Senhor. Ore aí no seu lugar agora. Abre a sua boca e fale com Ele. Oh, aleluia. Que sejas o universo. Não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Dirija no Senhor. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Se renda a Ele, se renda ao Senhor. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo. Preenchas cada um dos meus pensamentos. Que a Tua presença
desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te era o dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Levante sua voz e diga: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, nós desejamos ser guiados pelo Senhor. Nós desejamos tanto, Senhor, viver guiados pelo Teu Espírito, porque sabemos e cremos que isso é o melhor. Senhor, nos ajude, Senhor, a vencer as batalhas internas, a vencermos toda a vaidade, todo orgulho. Nos ajude a voltar atrás em palavras que falamos para os outros e até para nós mesmos, Senhor. Nos ajude a reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, os nossos pecados. Ó Espírito Santo, nos ajude a combater o combate, o bom combate, para vencer os conflitos que a Tua vontade gera dentro de nós. Que a Tua palavra, que já está escrita há milhares de anos, ainda gera conflito dentro de nós. Ainda não conseguimos concordar, ainda não conseguimos nos render, Senhor. Nos ajude a vencer a nós mesmos, para que possamos chegar no tempo de sermos guiados pela Tua paz, e que a Tua paz se torne o arbítrio do nosso coração, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor, aleluia, aleluia.
Graças a Deus, amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Nosso culto está encerrado, nós temos a nossa cantina ali atrás, ali, não é? Você pode aproveitar e já ir para casa alimentado.